Olá pessoal, eu sou Amaury Silva, sou juiz de direito no estado de Minas Gerais há 20 anos, fui advogado, defensor público, especialista em direito penal e processual penal, sou mestre em estudos territoriais com ênfase em criminologia e direitos humanos, doutorando em comunicação com ênfase em direito, autor de diversas obras jurídicas, professor da graduação e pós-graduação na FAD-Vale. Estamos aqui para compartilhar nossas reflexões. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao FAD-Vale Online. Vamos abordar hoje um seminário com o tema Tribunal do Júri, um tema muito instigante porque envolve a participação popular no cenário dos julgamentos de natureza criminal, assunto também muito relevante para fins de aprimoramento do conhecimento e para preparação aos concursos da carreira jurídica. O Tribunal do Júri pode ser definido no Brasil em dois momentos históricos. O primeiro, desde a concepção do Código de Processo Penal na década de 1940, e depois o segundo, a partir da grande reforma que foi feita na instituição no ano de 2008. São dois paradigmas diferentes que mudam a trajetória da instituição para a sua aplicação no direito processual penal brasileiro. Até o ano de 2004, se reclamava muito da questão de morosidade processual no Brasil. Sucedeu-se a emenda constitucional número 45 de 2004, que trouxe para o postulado da garantia fundamental a razoável duração do processo, envolvendo tanto o ambiente civil quanto o ambiente penal. Nesse aspecto, o Tribunal do Júri, logo em seguida, no ano de 2008, foi objeto de uma grande reforma, que mudou toda a sua fisionomia, buscando dotá-lo de maior flexibilidade, de maior celeridade, enfim, de maior aperfeiçoamento como resposta às demandas que lhe eram confiadas. Um grande significativo desse grupo de propostas e modificações que foram implementadas foi a supressão do chamado libélulo, a dispensa da intimação pessoal do réu no que diz respeito à decisão de pronúncia e também a possibilidade do desaforamento do processo por excesso de trabalho de uma comarca para outra, evitando o que a gente chama como fenômeno de estrangulamento da pauta. Pois bem, um dos pontos que geravam na estrutura anterior do Tribunal do Júri, anterior a 2008, de pendências, motivos de nulidade, divergências em torno da capacidade do júri de produzir decisões mais justas, mais equânimes, mais de acordo com a necessidade de resolução dos problemas, era a forma de se questionar os jurados em relação ao resultado do julgamento, que eram os chamados quesitos. Os quesitos, antes de 2008, eram extremamente emblemáticos, eram propostas, formulações de alta indagação, envolvendo aspectos de fato e de direito, que levavam à chamada perplexidade, não poucas vezes levando a motivos de anulação de julgamentos, repetição de processo, enfim, levando a todo um desacerto com relação a uma perspectiva da razoável duração do processo. Esse ponto foi objeto de uma substancial modificação, que foi a mudança na concepção, na forma de conceber os quesitos, alinhando da doutrina e da jurisprudência a recomendação que se tinha para essa providência. Ou seja, os quesitos, as perguntas que são formuladas aos jurados, devem ser feitas de modo claro, determinado, preciso, sem formulações dúbias, sem articulações de vários períodos verbais, levando às vezes a respostas que não são
traduzíveis como a opinião efetiva daquilo que o jurado quis pronunciar como resultado do seu julgamento. Então, o artigo 483 do Código de Processo Penal, ele passou a dizer o seguinte: nós temos, dentro da articulação de perguntas a serem formuladas aos jurados, a primeira que diz respeito à materialidade, que é a existência do fato que está sendo objeto de análise pelo Conselho de Sentença. Logo em seguida se pergunta sobre o vínculo daquele fato com o comportamento da pessoa que está sendo julgada, ou seja, se é o autor ou se é o partícipe, é o quesito referente à autoria ou participação, e em seguida se formula um quesito de absolvição, um quesito genérico que tem a seguinte proposta: o jurado absolve o acusado fulano de tal, o acusado A ou B. Essa formulação do quesito, da maneira simples, lógica, facilmente assimilável pelo Conselho de Sentença, teve a nobre função de dinamizar potencialmente a locução que o Conselho de Sentença deve dar como julgamento. Ou seja, para se perguntar ao júri, não precisamos de adotar aqueles formatos complexos que vão, às vezes, divagar sobre teses de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa ou outra causa de exclusão de culpabilidade ou mesmo de ilicitude. Esse quesito, o jurado absolve o acusado, ele tem por grande mérito de englobar, agregar todas as causas absolutórias que não estejam já referidas nos quesitos anteriores e, a partir de então, fornecer a resposta adequada que cada jurado quer contribuir para o resultado final. Pois bem, mas nós não trabalhamos com um sistema perfeito. Mesmo com a agregação de todas as causas absolutórias nesse único quesito, começou-se a discutir a perspectiva se o júri pode, se o Conselho de Sentença pode ou não absolver de ofício. Ou seja, dentro de um determinado julgamento, mesmo não havendo pedido absolutório por parte do Ministério Público, do assistente de acusação ou mesmo da defesa do acusado, se o tribunal do júri eventualmente poderia pronunciar de ofício uma absolvição. Aqueles que acreditam que essa medida seja impossibilitada, inviabilizada, vai advogar a tese de que esse quesito do jurado absolve o acusado, ele não é obrigatório. Ele seria pertinente apenas naqueles casos onde há pelo menos a formulação de uma única tese de absolvição. Todavia, nós nos deparamos com o seguinte impasse: não existe qualquer órgão judiciário, e nesse conjunto nós vamos inserir o tribunal do júri, que não possa manifestar de ofício a sua conclusão, a sua consagração pela absolvição. Tomemos, por exemplo, o caso de um julgamento pelo juiz singular de um crime que não seja da competência do tribunal do júri. Vou exemplificar aqui para ficar mais claro para os amigos. Um julgamento afeto a um crime de roubo ou furto. Mesmo o Ministério Público não pedindo absolvição, ou a defesa também articulando uma tese que não seja absolutória, não há qualquer impedimento, qualquer embaraço para que o juiz singular promova a sua absolvição. Não seria lícito também se proibir essa mesma sistemática com relação ao júri. Não obstante a ausência de formulação de teses absolutórias, o júri tem que ser obrigatoriamente questionado a respeito dessa perspectiva de absolvição, conforme reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus do ano de 2010, inclusive utilizando como premissa de fundamentação uma das ponderações que eu tive a oportunidade de colocar no nosso livro O Novo Tribunal do Júri, segunda edição pela editora Del Rey. Feita então essa consideração, nós podemos divagar para um outro ponto também que é muito oscilante em termos de compreensão,
que é a perspectiva do júri absolver ou condenar, ou seja, proferir o seu julgamento fora dos parâmetros jurídicos. Será que o júri, o tribunal do júri, é uma instituição que deva a todo momento se pronunciar, decidir as suas questões com base no direito posto, ou ele pode elaborar as suas decisões a partir de uma outra concepção, de uma outra constelação de categorias? Vou colocar em termos mais claros para que os amigos possam compartilhar conosco. Seria um júri capacitado para decidir por questões metajurídicas? Seria um júri capacitado para decidir por clemência? Se nós defendemos a ideia de que essa articulação pode ser feita, é mais um motivo para que nós preservemos o quesito da absolvição de forma obrigatória, não obstante as partes não deixarem de articular teses de natureza absolutória. Eu, particularmente, embora enxergue na doutrina uma convergência, uma divergência com relação a esses pontos, sou entusiasta do júri, acho que o júri ainda presta relevantes serviços ao país, porque ele envolve um mecanismo democrático de manifestação popular, embora existam filtros com relação a excessos ou a abusos, as questões de natureza factual envolvendo o crime, às vezes podem receber soluções que não passem deliberadamente sob parâmetros jurídicos. Ou seja, não vejo como nenhum absurdo o júri articular motivos metajurídicos para que, eventualmente, possa proferir a sua decisão de maneira justa. Quero aprofundar esse tema com os amigos, fazendo uma reflexão em torno desse quesito obrigatório com a chamada inimputabilidade penal por doença mental, prevista no artigo 26 do nosso Código Penal. Essa, sabemos todos, que é uma causa de natureza absolutória também. Mas, se num determinado caso concreto há o desenvolvimento dessa tese, há o pedido de absolvição pelo reconhecimento de que o acusado seja inimputável por doença mental, não vai ser suficiente que nós indaguemos ao conselho de sentença exclusivamente no quesito o jurado absolve o acusado, para assim pavimentar a decisão absolutória. Isso por quê? Vamos refletir conjuntamente aqui para que possamos chegar a um denominador comum. Quando se pronuncia a inimputabilidade, há a necessidade, pelo sistema vicariante do Código Penal, de não aplicar a sanção, mas automaticamente vai dar ensejo a que seja o acusado submetido à medida de segurança, preferencialmente o tratamento ambulatorial ou, em casos de maior periculosidade, a internação, mesmo que seja por tempo curto, conforme recomenda o Conselho Nacional de Justiça e na linha da produção mais recente da psiquiatria moderna. Então, pensemos o seguinte: a mera absolvição no quesito geral de absolvição, quando há discussão acerca da inimputabilidade penal, vai levar ao seguinte posicionamento: será que a pura e simples absolvição ao acusado é mais vantajosa do que efetivamente uma aplicação de medida de segurança? Creio que o seguinte quadro deva ser considerado para que resolvamos de maneira satisfatória esse ponto. A medida de segurança não é pena. Ela é aplicada em prol da sociedade, mas também em prol do próprio acusado. Então ela passa a ser mais vantajosa do que uma pura e simples absolvição. Ocorrendo então os pressupostos para a aplicação da medida de segurança em virtude da inimputabilidade penal, nós devemos fazer o seguinte: devemos agregar um quesito extra ao conselho de sentença, para que o conselho de sentença, então, refletindo sobre eventual inimputabilidade penal daquele acusado,
por doença mental, ele vai dizer se reconhece essa causa como o motivo que leva à absolvição. Procedendo dessa maneira, o Conselho de Sentença outorga, determina ao juiz presidente que ele, quando for elaborar a sentença de natureza absolutória, ele passa a aplicar a medida de segurança, e essa medida de segurança é que vai nortear a execução penal posteriormente, em prol não só da sociedade, mas também em prol daquele acusado, porque ela é mais benéfica em relação à pura e simples absolvição. Caso contrário, se o Conselho de Sentença rechaçar, entender que não é viável o reconhecimento da inimputabilidade penal, nós vamos ter um quadro de pura e simples absolvição. A questão do quesito único também, ela vai repercutir de maneira muito profunda quando nós basearmos na contingência da chamada falsa maioria versus a maioria seletiva. Vou explicar qual que é o contexto para que os amigos, podendo refletir sobre o assunto, contribuam e façam também a sua perspectiva de maneira individual. O quesito o jurado absolve o acusado, ele tem por missão alavancar todos os outros quesitos de natureza absolutória. Nós consideramos, então, que num determinado caso concreto, se for articulado pelo menos 4 teses de natureza absolutória, e também lembrando que o Conselho de Sentença é formado por 7 cidadãos, pode gerar um fenômeno de falsa maioria. Seria o seguinte: nós temos 4 jurados que podem, de maneira individual, adotar uma das teses articuladas. Vou tentar aqui exemplificar de maneira mais concreta para que os amigos tenham condições de aprender de modo mais objetivo. Vamos supor que num determinado júri haja articulação de legítima defesa própria, legítima defesa de terceiro, estrito cumprimento do dever legal e a inexigibilidade de conduta diversa. Durante a votação, 4 jurados vão entender pela absolvição, mas cada um escolhendo uma tese diferente. E o remanescente, 3 jurados vão querer condenar, isto é, vão rejeitar todas as teses de natureza absolutória. Eu coloquei até no nosso trabalho de apresentação aos amigos uma fotografia do clássico 12 Homens e uma Sentença, que é para fazer a comparação do nosso sistema, no qual o Conselho Popular se reúne e fica incomunicável em comparação com o sistema norte-americano, onde há possibilidade de conversação entre os jurados e, a partir desse contato, um pode convencer o outro a respeito do acerto ou desacerto de suas teses. Essa providência no direito processual penal brasileiro, ela é vedada, ela não pode ser feita. Então, nós vamos continuar com a divergência de teses. Se nós pegarmos aquele resultado anterior, vou voltar a frisar, 4 jurados absolvem, ok? Mas 3 jurados condenam, sendo que as absolvições, cada jurado vai eleger uma daquelas 4 teses que eu disse no início. Se nós formos fazer um comparativo com o sistema anterior a 2008, onde cada uma das teses era quesitada de forma separada, individual para o Conselho de Sentença, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um estapafúrdio resultado de 6-1 para a condenação. Quando votarmos a legítima defesa própria, o que vai ocorrer? Aquele jurado que não advoga daquela tese, que não encampa aquela tese, vai votar pela condenação. Quando votarmos a legítima defesa de terceiro, da mesma forma, o resultado vai ser 6-1. Quando votarmos a inexigibilidade de conduta diversa, também o resultado vai ser 6-1. Por quê? Cada um que rejeitar a tese absolutória com a qual não concorda, vai utilizar a cédula não, somando-se assim aos 3 outros jurados que não querem absolvição por nenhuma das teses que foram articuladas. No sistema vigorante hoje, no sistema pós-reforma, no sistema pós
emenda 45/2004, que fez a reforma do Poder Judiciário e ainda, posteriormente, a legislação que trouxe a dinâmica dessa reforma para o processo penal, o resultado seria 4-3. Aí fica a grande indagação. O júri quis condenar ou quis absolver? Pode levar a uma perplexidade, né? Parte dos estudiosos, para os amigos terem uma compreensão mais exata, parte da doutrina vai fazer uma reflexão no seguinte sentido: olha, houve condenação. Quando houver a discussão de pelo menos 4 teses de absolvição, eu não posso fazer a aquisitação tal qual a lei vigente hoje. Eu tenho que voltar para o sistema antigo, porque só assim o júri vai me dizer com clareza aquilo que ele entendeu. Ou seja, nós estamos em torno de uma chamada falsa maioria. Ou seja, essa possibilidade vai estar afastando do júri uma decisão mais justa. Mas eu queria chamar muita atenção dos amigos para nós entendermos o júri a partir de uma premissa macro, a partir de uma premissa de hermenêutica que vai envolver os princípios de natureza constitucional. Nós temos o júri assegurado pela Constituição de 1988, através dos mecanismos de soberania dos seus vereditos, através do princípio da plenitude de defesa. E esse princípio da plenitude de defesa, ele vai entrar aqui em socorro da solução mais adequada para esse tópico, que é o seguinte: nós não estamos trabalhando, no caso de 4 teses ou mais, com maioria, falsa maioria. Ao contrário, quando nós simplificamos a fórmula de indagação ou conselho de sentença, nós elegemos, legislador infraconstitucional, legislador da reforma do júri no direito processual penal brasileiro, ele consagrou o princípio da plenitude de defesa, que vai se alimentar da maioria seletiva. Nós não queremos que o júri e o conselho popular se manifeste sobre conceitos de natureza jurídica. Nós queremos que o júri diga: condena ou absolve. Se condenou, não é, salvo questões residuais, não é lícito ou é desnecessário. Viram, meus amigos, se indagar do júri por qual foi a razão eleita, selecionada para essa finalidade. Se eu, como jurado, entenda que é legítima defesa própria, mas o meu colega entenda que é legítima defesa de terceiro, um terceiro colega entenda que é estrito cumprimento do dever legal e um quarto colega entenda que é inexigibilidade de conduta diversa, todo o resultado vai ser um só: a absolvição, porque houve acatamento dessas teses. Então, podemos concluir de maneira bem enfática que não existe falsa maioria. Essa maioria, em caso de pluralidade de teses, é a articulação de uma maioria seletiva, onde o pronunciamento do júri, embora a princípio possa parecer um tanto quanto que obscuro, na realidade, na resultante final, ele está dando clareza e ênfase à sua posição de absolvição. Ok? Vou pedir licença então aos amigos para a gente passar para um próximo tópico, que é um tópico também muito discutido em termos do Tribunal do Júri. Me recordo ainda quando se faziam as tratativas parlamentares a respeito da modificação dessa reforma do júri, principalmente quando se discutia como que o jurado deveria ser indagado a respeito das teses que levam à condenação ou à absolvição, e muito se falava o quê? Que nós temos um cenário no Brasil, na América Latina, de violência de gênero muito grave, muito severa, que nos coloca numa posição periférica mundialmente, que é o desrespeito à integridade física da mulher, e gerando muitos crimes de natureza passional, é sobre a sempre decantada tese da legítima defesa da honra. Criou-se, então, uma expectativa que essa reforma do júri ela pudesse, então, eliminar de uma forma taxativa, escorraçar, vamos dizer assim, com um termo mais poderoso,
a legítima defesa da honra no cenário do Tribunal do Júri, principalmente quando se faz um link desse tipo de acontecimento com questões passionais, com questões de natureza afetiva, infidelidade ou desencontros amorosos. Nós temos que, primeiramente, pontuar que a honra é um valor juridicamente relevante, a honra objetiva ou a honra subjetiva. Tanto é assim que pululam aos milhares os pedidos de indenização por danos morais na justiça civil. Nós temos hoje os crimes contra a honra ainda previstos no nosso Código Penal. Nós temos a questão da injúria racial, que também tem a vertente de honra, que hoje significa um marco que precisa de ser superado no Brasil, porque envolve uma dantesca situação de injustiça frente às posições racistas. Então a honra não é um valor desprezível, mas a partir do momento que eu consigo exorcizar a minha honra pessoal e deposito essa honra minha pessoal no comportamento de uma terceira pessoa, e é esse o eixo que vai chamar para a reflexão a legítima defesa da honra no cenário dos crimes passionais, no cenário dos casos que o Tribunal do Júri enfrenta, nós nos deparamos com uma situação de reticência. Será que a minha honra pode depender da ação ou do comportamento de uma terceira pessoa, quando essa terceira pessoa está agindo na sua livre forma de autodeterminação? E será que eu posso dar uma resposta que seja uma resposta de natureza violenta, que vai chegar ao ponto de que eu, matando ou tentando matar, vou resolver a problemática em torno da ofensa à minha honra? Se nós até fizermos um ligeiro raciocínio em torno da razoabilidade, em torno da proporcionalidade, nossa resposta de imediato vai ser que, obviamente, vai figurar um excesso. Nós não podemos admitir que essa honra seja paga com sangue, seja paga com a morte de outra pessoa. Como que isso vai se materializar no júri, meus amigos? Olha, nós temos a súmula 156 do Supremo Tribunal Federal, que é uma súmula antiga, e ela vai dizer o seguinte: o júri tem que ser anulado se houver restrição para qualquer tese defensiva. Vamos tomar como paradigma o modelo anterior a 2008. Suponhamos que em um determinado júri haja uma invocação à legítima defesa, houvesse, a invocação a uma tese de legítima defesa da honra num caso de infidelidade conjugal ou infidelidade amorosa. Se o juiz-presidente se negasse a fazer a quesitação daquela forma antiga tradicional, distribuída em 6 ou 8 quesitos, obviamente que a súmula 156 recomendaria a anulação daquele julgamento. Pois bem, passamos então para o modelo novo. O modelo novo, como nós já frisamos, ele trata da concentração de teses absolutórias no quesito: o jurado absolve o acusado. Não há como se impedir que a defesa, no julgamento em plenário, na articulação de suas teses durante os debates, possa se valer da legítima defesa da honra. Os jurados, então, vão, no primeiro momento, se defrontar com essa tese e dizerem o seguinte: acatam ou não acatam essa tese. Eu coloquei para vocês também, no material que vamos apresentar, uma elaboração de reportagem jornalística sobre a densidade dos crimes envolvendo paixão no Brasil. E faço um link para reforçar com os amigos o seguinte: se num primeiro julgamento, o Conselho de Sentença vai entender que aquele cenário que lhe foi apresentado é um cenário autorizativo de configuração de uma violação à honra, e entenderem que isso é legítimo, vão acatar a absolvição no primeiro quesito. Mas a jurisprudência, de forma reiterada, tem se pronunciado no seguinte sentido:
A legítima defesa da honra, ela é incompatível com o nosso sistema atual. Para o quê? Solucionar questões de tentativa de homicídio ou de homicídio consumado em crimes de natureza passional. Todavia, o que nós percebemos? Que em razão da soberania dos vereditos, uma única apelação de decisão do júri, de acordo com o artigo 593 do Código de Processo Penal, pode ser feita sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, embora seja impertinente, nós não podemos excluir essa apreciação do Conselho Popular. Se numa primeira apelação, um respectivo Tribunal de Justiça vá acatar a anulação do julgamento e determinar a realização de um segundo julgamento, nesse segundo julgamento, com jurados diferentes daqueles que inicialmente proferiram aquela absolvição, e o segundo júri também absolver, está selada a sorte do acusado, está selada a sorte daquele caso concreto. Por quê? O Tribunal de Justiça jamais poderá conhecer de um segundo julgamento baseado na decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Eventualmente, o que poderá ser consagrado como anulação é alguma questão de natureza processual que leve à nulidade. Concluindo, então, para que os amigos tenham uma visão mais completa desse todo, a legítima defesa da honra em crimes passionais, embora surja na contramão da valorização dos direitos humanos, ainda é possível de ser articulada com êxito nos tribunais do júri. Qual que é a solução de lege ferenda? Devemos mudar, devemos colocar de maneira bem precisa na nossa legislação processual penal de que a absolvição por esse motivo ela é proibida? Deixa a questão em aberto. Confesso aos amigos que fico com receio de abstrair competência do júri e atribuição do júri, porque nós percebemos o quê? Que cada conselho de sentença vai refletir uma posição da comunidade local. E é essa o grande entusiasmo que nos leva a abraçar o júri. É um conselho popular de justiça. Vai julgar de acordo com os valores locais, com os valores universais, mas os valores locais também. Talvez nós tenhamos que, sob aspecto de antropologia, de sociologia, de psicologia, levar àquelas comunidades uma reflexão sobre a necessidade de tutelar esses interesses caros aos direitos humanos e, a partir dessa concepção, pavimentar um quadro de rejeição a uma tese que não vai atender a esses propósitos e, efetivamente, ofende as minorias. Eu vou passar para um outro tópico, que é a questão da chamada crise de instância e de obrigatoriedade de presença do acusado no julgamento pelo tribunal do júri. A doutrina brasileira conceituava a paralisação do processo, principalmente do processo do tribunal do júri, como crise de instância, significando que, a partir de um determinado evento processual, haveria a necessidade de suspensão do processo, de paralisação, até que fosse concretizada uma determinada medida, uma determinada diligência. Era assim quando o réu não era encontrado no procedimento do júri para receber a intimação referente à decisão de pronúncia, ou então, marcado o julgamento, não se encontrava o réu para que ele pessoalmente pudesse ser intimado, réu solto, para comparecer no plenário no dia e hora agendados para o julgamento. Então se formava o quê? Aquela configuração da crise de instância. Enquanto não resolvido esse impasse, o processo não poderia continuar prosseguindo nas suas etapas posteriores. Esse quadro mudou de maneira drástica, como eu falei no início do nosso contato com os amigos. Por quê? Visando da maior celeridade, a reforma do júri procurou extrair esses obstáculos. Ao fazê-lo, ainda recomendou que, quando designado o júri, a sessão de julgamento, vai se tentar intimar o réu solto pessoalmente. Se ele não for encontrado,
pode-se fazer a intimação por edital. Se ele não comparecer, vai ser julgado à revelia. Lógico, com nomeação de defensor, se ele não tiver defensor constituído. Ok? Supera-se então a crise de instância. Não há crise de instância nesse ponto. Vamos então refletir em torno da questão do réu preso, porque ela vai nos suscitar uma dúvida que precisamos de solução bem ao agrado do que foi o propósito da reforma processual do júri. Qual que seria o cenário? O réu preso, designa-se a sessão para o julgamento, ele tem que ser requisitado para comparecer. A requisição judicial a quem detém a custódia do acusado preso, ela é de cumprimento obrigatório. O acusado vai ser trazido sob escolta para o plenário do júri, para o julgamento. Todavia, pode ocorrer o seguinte: se o próprio acusado dispensar a sua presença física no julgamento, é de livre escolha dele, ele não precisa de comparecer, né? O réu preso, o juiz tem que acatar, sobretudo se essa posição for uma posição formada também por sua defesa. Até aí, me parece isso bem adequado ao princípio da não autoincriminação, ao princípio do contraditório e ampla defesa. Mas nós podemos ter uma solução, uma dificuldade de solução quando enfrentarmos, amigos, o seguinte quadro: a defesa se posiciona no sentido de querer a presença do acusado no plenário. O acusado se recusa a fazer esse comparecimento. Qual o quadro que nós temos? Acatar a posição do acusado pessoalmente ou a posição de sua defesa técnica? Aí, nesse ambiente, eu acho e reflito e articulo com vocês a melhor posição, aquela posição que deve o juiz presidente instar defesa e acusado para fins de conjuntamente dizerem qual a posição que querem. Não há possibilidade de fazer um julgamento com as posições divergentes. Isso é um sintoma mais do que claro, é um sintoma intenso de divergência na perspectiva da defesa no tribunal do júri. E lá no plenário, eu não posso me contentar com a ampla defesa. Lá no plenário, eu falo em plenitude de defesa, que tem que ser uma defesa com um grau de excelência muito maior, porque a posição do acusado é uma posição de hipossuficiência. Vou caminhar mais uma etapa com os amigos aqui para entrar na questão relativa aos apartes no tribunal do júri. A nova modelagem do júri vai trabalhar com dois modelos de aparte. O primeiro aparte é o chamado aparte autorizado, previsto no artigo 497, inciso 12 do Código de Processo Penal. É uma novidade em termos da legislação passada no Brasil. Por quê? Olha, aquele debatedor que está utilizando da palavra no momento de sua sustentação, ele pode requerer ao juiz, aquele que está escutando o debatedor na hora de fazer a sua locução, ele pode intervir e pedir ao juiz fazer um requerimento que lhe conceda 3 minutos para apartear o seu adversário. O juiz, naturalmente, vai autorizar e aquele adversário pode, durante 3 minutos, fazer objeções com relação à fala do seu colega. Esse tempo de 3 minutos é acrescido no final. Esse aparte é uma novidade. Eu particularmente não gosto, acho que o aparte deveria ser um consenso do próprio debatedor, mas ele é previsto em lei. A partir dessa elaboração, o juiz deve ter uma cautela muito grande para não esvaziar a fala do debatedor que está usando da palavra, pois a partir do momento em que ele fizer por várias vezes, a lei não prevê limite para esse número de apartes durante o desenvolvimento das falas, ele vai às vezes cortar o raciocínio daquele que está fazendo a sua oratória, vai criar uma certa dispersão de concentração dos jurados, enfim,
vai estabelecer um rompimento no lugar de fala daquele, obviamente, que está se comunicando com o conselho de sentença. O segundo, a parte, é o chamado a parte consentido, que é o tradicional. Esse a parte, a elaboração do seu pedido e a aceitação fica a critério dos próprios debatedores. O debatedor, Ministério Público, promotor de justiça, o defensor, eles são senhores do momento em que vão solicitar ao colega adversário um momento para fazerem uma parte. Caso não haja aceitação daquele que detém o momento de fala, ele não é autorizado, nem mesmo o juiz-presidente pode conceder, porque aquele tempo é um tempo disponível, recuperável no final, mas ele é de inteira autonomia do debatedor que está desenvolvendo a sua retórica, a sua fala, o seu discurso. Pois bem, uma cautela muito grande que o juiz deve ter nesse momento é não permitir que esses apartes consentidos, porque às vezes o próprio debatedor tenha interesse em ser aparteado para depois ele vir com a réplica, vir com uma ênfase em cima daquilo que foi aparteado e angariar talvez uma vantagem em termos comunicacional ao conselho de sentença. Mas não pode o juiz permitir que a parte se transforme no chamado discurso paralelo, em que todos falam ao mesmo tempo, levam à perplexidade, rompe com a solenidade do julgamento, com a sua formalidade e leva a uma estranheza ao conselho de sentença. Eu vou finalizar com os amigos aqui, pontuando o último item dessa nossa explanação inicial, que seria a questão relativa ao recurso do protesto por novo júri. O protesto por novo júri ele foi excluído do sistema brasileiro, mas ainda há casos concretos, inclusive com reflexo em questões que são cobradas em concurso, sobre a sua permanência ou não. O protesto por novo júri era previsto quando de uma única condenação por tribunal do júri a pena estipulada fosse de 20 anos ou mais. Na década de 40, com poucos processos, talvez isso ainda fosse viável. Hoje em dia se articula a seguinte posição: se nós fôssemos dar uma segunda oportunidade a partir da aplicação da pena para que se repetisse todo o procedimento complexo do júri, a morosidade restaria ainda mais consolidada na perspectiva de solução desses casos. Todavia, há uma corrente de índole garantista que diz que os casos ocorridos antes da modificação da lei no ano de 2008 deveriam ainda permitir a utilização do protesto por novo júri, pois esse protesto, sendo eliminado, reduz as chances de êxito da defesa. O que se tem, então, já consagrado pela jurisprudência, principalmente a jurisprudência superior Tribunal de Justiça, é a aplicação do protesto por novo júri do princípio tempus rege acto, isto é, a lei vigente no momento do ato processual que deve ser aplicada. Ou seja, nós não podemos transformar uma lei de natureza processual em uma lei de natureza material. Trocando assim em miúdos, o protesto por novo júri, quer seja em relação aos casos pretéritos, quer seja em relação aos casos ocorridos, os fatos ocorridos depois da modificação do Código de Processo Penal, passa a ser então um recurso excluído, não mais aceito por nossa legislação. Um abraço a todos, obrigado, até um próximo encontro.